Eu bato palmas e conto até 3. 1, 2, 3. E entro no mundo do Era Uma Vez. E era uma vez uma história chamada Eles que Não Se Amavam, do escritor Celso Sisto. Sabe quem que morava dentro deste livro? Morava o Bernardo e morava o Alberto. 2 meninos que estudavam na mesma escola. E olha só que bacana. O Bernardo, ele gostava de tudo que começava com a letra B, que era a letra do nome dele. Ele gostava do Bosque Sombrio, gostava das bananas e gostava de bois. E o Alberto gostava também de várias coisas que começavam com a letra A. Ele gostava de água fresca, ele gostava de ameixas e ele gostava de araras. E sabe o que existia entre os dois? Um grande abismo. Na verdade, esses 2 meninos, o Bernardo e o Alberto, eles se odiavam. Pura verdade. E aí, olha só que interessante. O Alberto era pequeno como as aranhas armadeiras. E o Bernardo era grande como os búfalos de Botsuana. Bacana, né? Mas quando os dois se cruzavam, era mesmo que a passagem de um vendaval. Um atirava farpas, o outro chispas de fogo. Um mandava dardos, o outro devolvia cobras e lagartos. E aí, de tanto brigar, entre os dois foi se criando um abismo, um buraco enorme, que fazia com que um ficasse cada vez mais distante do outro. E aí, sabe qual que era o trato? Quem era amigo do Bernardo não podia ser amigo do Alberto. Quem conversava com o Alberto não podia conversar com o Bernardo. Quem gostava de um tinha que odiar do outro. E aí, sabe o que aconteceu? A mesma coisa que a briga deles entre os dois foi parar lá na casa deles. Porque, olha só, os pais deles só podiam gostar quem gostava dos filhos deles. A mesma coisa acontecia com os tios, que só podiam gostar de quem gostava do filho dos irmãos deles. E a mesma coisa aconteceu com os avós de cada um, que só podiam gostar de quem gostava do filho deles. E por não gostarem de um, aprenderam a não gostar de muitos. Não gostavam dos parentes, não gostavam dos vizinhos, não gostavam dos conhecidos, não gostavam dos amigos. E sabe o que aconteceu? Os dois foram ficando assim, meio duros, sem cafuné, sem fruta no pé, sem picolé de fruta, sem cosquinha na solinha do pé, sem beijo roubado. Sabe essas coisinhas que deixam a gente assim tão feliz? Pois é, o Alberto e o Bernardo não tinham mais, porque eles passavam o tempo inteiro só brigando. E aí, para não gostar de um ou de outro, era um pulo só. E aí, eles começaram a brigar até por causa dos outros. Se eles não gostavam do que os outros comiam, eles brigavam. Se eles não gostavam do que os outros faziam, eles brigavam também. Se eles não gostavam do que os outros vestiam, eles brigavam também. Se eles não gostavam do que os outros acreditavam, eles brigavam também. E aí não gostavam nem de como os outros respiravam e por isso brigavam também. E aí a distância entre eles foi ficando cada vez maior. E aí olha o que aconteceu. O Alberto e o Bernardo deixaram de ser meninos, porque eles cresceram e viraram adultos. E vocês acham que as brigas pararam? Nem pensar, bem pelo contrário. Cada um deles formou um bando para brigar um com o outro. E agora as brigas não eram mais de paus e pedras, como quando eles eram crianças. Eles agora brigavam como gente grande, como exércitos. E eles tinham armas mortíferas, armas letíferas e armas infrutíferas para brigar. E as lutas de repente se armaram, um para ferir mais o outro, um para machucar mais o outro, um para provar que o outro era mais forte que o outro. E aí, além de todo aquele abismo que tinha entre os dois, um muro enorme foi se erguendo e dividiu completamente um do outro.
Cada um tinha sua tropa, cada um tinha sua legião, cada um tinha seu exército, cada um tinha sua quadrilha, cada um do seu lado. E aí, quando o Bernardo estava distraído, pá! O Alberto pegava ele de surpresa. E o contrário, quando o Alberto lá dava uma respiradinha para não brigar, o Bernardo largava uma bomba. E aí um ia provocando o outro. E aí a cidade foi se acabando. As escolas foram fechando e as pessoas foram se entristecendo de ver aqueles adultos brigando por tantos anos sem parar. E o Alberto foi ficando cada vez mais revoltado. E o Bernardo foi ficando cada vez mais rebelado com tanta destruição que os dois tinham começado juntos lá há tanto tempo atrás, quando eles eram apenas meninos. E um dia tão distante daquele dia em que eles eram crianças, eles pararam, sem cada um saber do outro, mas cada um lá dentro da sua casa, lá com o seu exército, eles pararam. E era noite escura e fria. E sabe o que o Bernardo fez? O Bernardo saiu de dentro da casa dele e ficou olhando aquele muro enorme que eles tinham erguido. Um para não ver o outro. E ele olhou para cima e viu como aquele muro era alto. Pegou uma escada, encostou no muro e subiu aquela escada para chegar lá em cima. Enquanto o Bernardo subia o muro, pois não é que o Alberto fez a mesma coisa? O Alberto foi subindo por uma escada. E quando eles chegaram lá em cima, eles se encontraram. E se assustaram quando se viram. E não sabiam o que dizer um para o outro. E eles ficaram assim, se olhando. E eles sabiam que aquilo não poderia mais continuar. Então, em silêncio, eles pegaram um papel e pegaram uma caneta e cada um escreveu um pedacinho naquele papel. Foram escrevendo. Primeiro, o Alberto escreveu um pedacinho. E depois, o Bernardo escreveu o outro pedacinho. E depois de escrito, eles dobraram aquele pedacinho no meio e eles cortaram. E cada um pegou um pedacinho daquele papel. O Alberto pegou um pedacinho e o Bernardo pegou outro pedacinho. E eles fizeram um pacto que cada um ia levar o pedacinho do papel para o seu bando. E se foram. Eu vou contar para vocês que a amizade não começou ali. Até porque uma vida inteira de brigas não é assim da noite para o dia. Não ia ser logo, não ia ser imediatamente, não ia ser uns astrais, não ia ser um passe de mágica. Nem mesmo um relâmpago, que todos iam aceitar que os dois vivessem em paz dali para frente. Mas que eu quero dizer para vocês que a paz de verdade, ela enverga o tempo e vem assinada pelo coração. Que bonito, né? É uma história simples, é uma história tranquila para se ler, para se contar, porque é uma história que tem muito a ver com os tempos tão difíceis que a gente está vivendo agora. Eu tive a oportunidade de conhecer o Celso Sisto anos atrás e esse livro que está na minha mão foi autografado por ele. Bem aqui na frente ele escreveu assim: para os leitores do Projeto Pinóquio, que descubram as histórias e saibam que elas podem construir um mundo de paz. Que bom, né? Que a gente pode, mesmo de longe, estando bem pertinho. Ah, ficaram curiosos para saber o que eles escreveram no papelzinho? Olha
Olha só. Esse aqui era o papelzinho do Bernardo, que ele levou pro bando dele. E esse aqui era um pedaço do papel do Alberto, que levou pro bando dele também. Olha que bacana o que acontece quando junta os dois. A gente precisa um do outro. Eu bato palmas e conto até 3. E entro no mundo do Era Uma Vez.